Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso, você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolação, então já vamos para o relato. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo, se tiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, gente, agora sim, recadinhos dados, vamos ao nosso primeiro relato, que se chama A Bruxa que Voou na Vassoura. Vamos lá. Vocês acreditam em bruxa, gente? Eu acredito. Então vamos lá. Eu acredito em tudo, Acho que vocês já perceberam isso. Bom, olá, Leandra, como estás? Sou seguidora nova, e tenho maratonado os teus vídeos. Adoro o conteúdo e tenho um carinho especial por ti. Obrigada, tá? Obrigada pelo carinho. Sou portuguesa, que chique. Eu me sinto muito chique quando tem seguidor assim de outro país, acho muito legal. Bom, sou portuguesa e sim, vejo os teus vídeos à noite antes de dormir, adoro. E bom, o que eu vou contar é uma das muitas histórias que eu vivenciei. Embora sejam curtas, mas eu sei o que eu realmente vi. Sem mais enrolação, vamos para o relato. Então, na altura ali dos meus 12 para 13 anos, foi quando aconteceu essa situação. Hoje eu tenho 26. Era dia de escola, como sempre, e fiz a minha rotina habitual. E quando eu estava despachada, eu fui apanhar ali o autocarro. Ah, tá. Então, assim, quando ela estava liberada, ela foi pegar o autocarro, que no caso, aí ela botou, aí no Brasil falam ônibus. Então, assim, ela estava liberada ali da escola, acredito que foi isso, e peguei ali o busão pra voltar pra casa. E eu ia sozinha ali no banco, ouvindo música com o fone de ouvido. Eu estava lá, bem tranquila, como sempre. Até que chegou um momento em que o ônibus parou ali numa paragem para entrarem outros alunos e por aí adiante. Até que eu olhei para o meu lado, assim, pela janela ali do ônibus, e eu vi. Leandra, eu juro que eu vi uma senhora de longe voando em cima de uma vassoura. E, gente, assim, pasmem, era igualzinha aos desenhos, sabe? Desenhos animados, assim, tipo a roupa, sabe? O vestido longo, preto, aquelas botas esquisitas. Gente, e até o chapéu. Eu lembro que na hora eu esfreguei, assim, os olhos, me belisquei, porque eu pensei que eu tava, sei lá, sonhando, ficando doida, enfim, alguma coisa do tipo. Só que, gente, assim, realmente, eu vi o que eu vi. Eu só sei que, assim, foi uma cena muito rápida, mas eu juro que eu não imaginei, porque eu lembro detalhadamente até como foi, tipo, o voo dela ali no céu com a vassoura. E, gente, outro detalhe, a vassoura também era de palha, assim como vemos ali nos desenhos de criança. Olha, eu fiquei tão incrédula e ao mesmo tempo tão fascinada com aquilo, que eu lembro nem de sequer, assim, hesitar. Enfim, eu só sei que eu levantei ali do banco e comecei a apontar o dedo e gritar para todos ouvirem, sabe? Tipo, gente, eu vi uma bruxa! Eu vi uma bruxa! Eu não sei o que eu tinha na cabeça para fazer isso e passar uma vergonha dessas, porque, gente, é óbvio que ninguém acreditou em mim, porque na hora que eu apontei não tinha mais nada lá. E até começaram a rir de mim. Mas, gente, até hoje eu me lembro muito bem e eu sei o que eu vi. E eu sempre associei uma bruxa como uma senhora idosa que ali pratica bruxaria e que convive entre nós. Mas neste caso não tinha nada a ver conosco e eu nunca pensei que elas realmente pudessem voar. Bom, eu espero que os teus seguidores e tu, Leandra, acreditem em mim, pois eu falo com muita certeza daquilo que eu presenciei. Gostaria muito de ouvir a tua opinião.
eu tenho mais histórias assim bizarras, muito fora do normal, e eu irei mandar, né, mais relatos se vocês gostarem, né, desse. Bom, desculpa se foi com alguns erros e se ficou extenso, mas muito obrigada por leres o meu relato. Beijos. Ó, um grande beijo, muito obrigada. E não, menino, relato curtinho e tá tudo ok, enfim. Mesmo com a diferença de uma palavra ou outra pro idioma, 90% das vezes eu entendo, enfim, eu também entendo quando alguém escreve errado. Isso aí, gente, ó, eu sou fera nisso, porque eu também escrevo errado e eu falo muita coisa errada, então eu consigo associar rápido, então... Enfim, eu entendo sim quando escreve. Mas eu não tô falando que ela escreveu errado, tá, gente? A questão da diferença do idioma. E, menina, eu acredito nisso que você falou da bruxa. Porque por mais irreal que seja, sabe por causa de que eu acredito? Porque a minha irmã mais nova, a Alicia, ela já viu uma parada assim. Ela conta que ela lembra até hoje perfeitamente como foi. Ela conta que ela tava debaixo do pé de manga que tinha lá na chácara, um pé de manga grandão que a gente subia, fazia casinha nele, porque ele era muito grande. E ela viu, só que ela viu o negócio passando voando, como se fosse numa vassoura também, igual a moça aqui do relato viu, só que o negócio tava com um panão branco assim, e como se fosse um fantasma. Inclusive, eu falando aqui agora, eu até lembrei, não sei se vocês que estão aqui, né, quem tá aqui todos os dias assistindo o vídeo, vai lembrar que lá na chácara teve um tio meu que faleceu, e depois uma tia minha, que não faleceu, porque foi recente que ela viu, o negócio, tipo, branco, como se fosse um caixão com um pano branco por cima. E agora eu tô lembrando que a minha irmã já viu um trem com um pano branco também, só que nessa ocasião foi diferente. Ela viu realmente o negócio como se estivesse voando numa vassoura e passando, assim, perto do pé de manga, nos galhos mais altos. E ela ficou, tipo assim, olhando pra cima, ela, tipo... Que é isso? E aí ela falou que saiu correndo apavorada, ela devia ter tipo uns 5, 6 anos na época, e ela lembra disso até hoje, e ela fala que não foi coisa da cabeça dela, ela realmente viu. Então eu acho, gente, que tem coisas nessa vida que é inexplicável, tipo, inexplicável mesmo. E uma coisa muito interessante, assim, eu não sei, provavelmente esse relato se passou em Portugal também. Uma coisa que eu venho percebendo, inclusive eu até comentei isso num relato, né, num vídeo que eu postei ontem, que Portugal tem bastante aparição, né, de alien, dessas coisas assim, tem bastante coisa, já teve outros relatos que eu li que não era de alien aqui, mas sobrenatural também, então é um lugar que tem, assim, é um país, né, que tem bastante aparição também, eu acho isso interessante. Mas enfim, ó, um grande beijo, muito obrigada pelo relato, pelo carinho, e pode mandar mais relatos, tá bom? Pode mandar mais, que é sempre bem-vindo. Quanto mais relato, melhor. E eu achei muito interessante mesmo a sua história, muito mesmo. Mas enfim, vamos para o próximo, que se chama Minha Bisavó Era uma Bruxa. Vamos lá. Oi, Lili, tudo bem? Deixa eu só ver se pode falar o nome. É porque ela deu bastante informação, mas eu acho que pode. Ó, me chamo Ana, sou de Guaíba, Rio Grande do Sul. Eu acho que eu li certo, Guaíba, Me chamo Ana, sou de Guaíba, Rio Grande do Sul. E eu e a minha filha Alice, de 8 anos, somos muito fãs do teu canal. E amamos maratonar os seus vídeos antigos. Ai, obrigada pelo carinho, gente. Ó, já adianto um beijo pra você, pra sua filha e vamos lá. Bom, eu quero te enviar um relato que é muito contado na minha família, principalmente pelas minhas tias e pelo meu pai. É uma história antiga que aconteceu em Camaquã, Rio Grande do Sul, ali por volta de 1970. Eu vou contar pela visão do meu pai, João, porque assim a história fica mais fiel aos fatos. Morávamos em uma casa pequena com 2 quartos, sala e cozinha bem justos. E uma patente, que é o banheiro que fica fora ali da casa. Nossa vida nunca foi normal. Sempre aconteciam coisas estranhas, como sensação ruim, vultos, pessoas chamando o nosso nome e coisas caindo dentro de casa. Minha mãe, Ana, era da Umbanda, e ela foi criada e ensinada para ficar no lugar da minha avó Conceição, que era conhecida como a melhor curandeira da cidade e também mãe de santo. Meu pai, Graciano, não tinha religião e era bem cético.
Estávamos na quaresma e minha mãe tinha acabado de dar à luz a minha irmã caçula, Yara. Para vocês entenderem melhor, éramos ao todo 7 irmãos. Mas os 2 mais velhos já tinham saído de casa. E em casa ficaram eu com 9 anos, minha irmã Eliane com 8, meu irmão Paulo com 6, minha irmã Eliara com 4 e a Yara, a recém-nascida. Minha mãe sempre foi muito ligada a Eliara, porque ela se parecia muito com ela, era o xodó da mãe. Ela era super protetora com a Eliara, mais do que com todos nós. E a gente nunca entendeu muito bem o porquê, mas respeitava. Quando minha mãe voltou do hospital com a Yara, disse que estava muito cansada e pediu para que ficássemos uns dias, na casa da nossa avó Conceição. Meu pai nos levou até lá e ficamos 7 dias na casa da avó. A Eliara chorava muito de saudade da mãe, então resolvemos voltar para casa. Voltamos numa sexta-feira, dia 13. O clima em casa estava pesado e minha mãe parecia muito cansada. Passamos o dia brincando, comendo e quando chegou a noite fomos dormir. Estávamos felizes, por estar de volta às nossas camas. De madrugada acordamos com meu pai gritando, desesperado, com a Yara no colo e a Eliara no outro braço. O cabelo da Eliara estava todo enrolado, cheio de nós e com tranças feitas. Como se alguém tivesse trançado. E o meu pai dizia que eram tranças de bruxa. Ele contou que acordou com a Yara chorando e foi olhar, a gente para ver se estava tudo bem. Quando entrou no quarto, viu uma mulher trançando o cabelo da Eliara. Ele ficou sem entender nada, então essa mulher simplesmente sumiu. Puf, como fumaça. Diante da situação, ele acordou, a minha mãe, e pediu para ela tentar desfazer o cabelo da Eliara. Mas não tinha como, estava todo embolado. Mesmo assim, minha mãe disse para voltarmos a dormir que no dia seguinte ela veria melhor, o que tinha acontecido. Meus irmãos voltaram a dormir, mas eu fiquei acordado, ali deitado, cuidando de tudo. Em certo momento, vi minha mãe ir até a cama da Eliara, pegar uma tesoura, abrir e colocar embaixo do travesseiro dela. Na hora eu não entendi, mas depois eu percebi que era uma simpatia. Foi então que eu ouvi um barulho no telhado. Me cobri com a coberta, deixando só os olhos de fora. E o que eu vi foi assustador. Pasmem, ela sempre quis dizer isso. Pasmem, gente, era a minha avó Conceição. Toda descabelada, com uma roupa preta e uma cara muito feia. Sim, a mesma bruxa que estava atormentando a minha irmã. Ela tentou se aproximar da Eliara, mas não conseguiu, por causa da simpatia da tesoura. Vendo que não tinha mais o que fazer, ela foi embora e simplesmente sumiu. Depois disso, minha mãe se converteu ao evangelho, virou uma crente muito fervorosa, daquelas do coque, e levou meu pai com ela. Vivemos com os meus pais cristãos até o dia da morte deles. Porém, no dia seguinte ao ocorrido, da noite, enfim, da bruxa, minha mãe conseguiu desembaraçar o cabelo da Eliara e rompeu totalmente o contato com a minha avó Conceição. Aqui termina o relato. Eu espero muito que tu goste da história e, se fizer sentido para ti, que possa contar no teu canal. Obrigada pelo teu trabalho e por todas as histórias que tu compartilha com a gente. Com carinho, é Ana, mas aí ela botou sobrenome, mas eu não vou falar. Ana de Guaíba, Rio Grande do Sul. Um beijo, tá? Muito obrigada. Gente, eu tô até agora com medo de estar pronunciando errado. É Guaíba mesmo. Gente, eu acredito que isso deve ser do TDAH. Tem umas palavras que eu tenho muita dificuldade para pronunciar. Parece que eu não tenho a língua presa, porque eu já fui no médico ver isso, eu não tenho. Mas eu tenho muita dificuldade de pronunciar. O nome dessa cidade, por exemplo, agora eu acabei de crer que eu tenho dificuldade. Mas mais uma vez, um beijo pra você, pra sua filha, pra vocês duas que acompanham o canal. E sim, eu gostei muito dessa história, gente, eu amo história com bruxas. Mas, gente, o que ela queria com a própria neta? Ai, gente, que horror. E tipo assim, era a filha preferida,
Então, será que era para atingir a Conceição? Porque deixa eu só ver um negócio aqui, só para ver se eu entendi muito bem. Só para mim ver. Ela era mãe, porque, sei lá, né, poderia ser sogra, a gente sabe que sogra às vezes não gosta muito, né? Mas não, era a mãe dela mesmo. Era a mãe da Ana. Gente, avó materna. Ai, que loucura fazer isso com a própria neta. E esse negócio da tesoura é verdade mesmo. Você sabe uma simpatia que a minha bisavó fazia e que eu já vi minha mãe fazendo também? Sabe quando aparece a rasga-mortalha? E é porque assim, aqui na minha região tem a rasga-mortalha, que é uma coruja, só que tem um passarinho também que aqui a gente chama de gavião-cova. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí ele tem um canto que na hora que ele tá cantando, parece que ele tá falando que Deus quer um. Coloquem aí no YouTube, em algum lugar para ouvir o canto desse passarinho. O nome é gavião-cova. E aí o nome dele é isso porque ele fica falando, tipo, Deus quer um, Deus quer um. E, gente, realmente, na hora que ele tá cantando, parece que ele tá falando isso. E aí lá na chácara, antigamente aparecia direto. Inclusive, eu já vi mais, né? Eu já presenciei mais a aparição desse gavião do que da rasga-mortalha. Na verdade, eu achava que era a mesma coisa, mas não era. Então, assim, pra ser sincera, eu acho que eu nunca vi a rasga-mortalha, mas sim era o gavião-cova que eu vi. Eu achava que era a mesma coisa, o mesmo passarinho, mas não é. E aí eu me confundia muito. Então, as outras vezes que eu comentei com vocês que apareceu e aconteceu alguma coisa ruim, era o gavião-cova, não era a rasga-mortalha. E aí minha mãe pegava a tesoura, aí você abre e faz uma cruz. Dizem, né, que isso é muito bom pra espantar mal. Você colocar, enfim, igual tem um amuleto que inclusive foi uma pombogira que me ensinou e eu faço aqui na minha casa. Você pega um copo, óbvio que você nunca mais vai poder beber nada nesse copo, ele vai ser separado apenas para isso. Você coloca metade de sal grosso, metade de água, e você pega uma tesoura e abre ela e coloca aquela parte da lâmina virada para fora da tua casa. E você deixa isso atrás da porta de entrada. É maravilhoso. Tesoura é ótimo para cortar laço, cortar coisa ruim. Então, é muito bom. Então, eu lembro que eu via minha mãe fazer isso quando esse gavião aparecia. Então, pra bruxa que também serviu. Então, assim, a pombogira também me ensinou a fazer isso. Então, é uma coisa poderosa, né? Essa questão da tesoura com coisa maligna, né? Mas que interessante. E eu tô encabulada até agora da avó querer fazer isso com a própria neta. Gente, que loucura. Mas, enfim, vamos para o próximo que se chama Seria uma Bruxa? Vamos ver. Olá, meu nome. Deixa eu ver se pode falar o nome. Acho que pode. Meu nome é Letícia, uma das minhas melhores amigas se chama Letícia. Tenho 24 anos, gosto muito do canal e adoraria ter um relato meu lido na sua voz, Li. Venho aqui contar uma das muitas coisas assustadoras que já ocorreram comigo. Bom, no eclipse da lua de sangue de 2015, um deles que ocorreu, porque eu não lembro exatamente qual foi, mas eu acredito que foi o de abril. As duas filhas do meu padrasto e o filho dele, fomos para o pátio da casa ver todas as fases da lua, né, ali durante o eclipse, até o eclipse acabar. E deixa eu contar, né, os detalhes do local no qual nós morávamos. Era um bairro que foi construído no meio do mato, assim, literalmente. Cheio de árvores em volta e casas relativamente antigas. Nem bairro, que é bem grande por sinal, frequentemente Perdão, gente, nesse bairro, que é bem grande por sinal, frequentemente tem relatos ali de donos de cavalos que deixam, né, os animais ali pastando no campo, e aí quando amanhece, a crina do cavalo estão todas trançadas, com trancinhas bem pequenininhas. E aqui na minha cidade dizem que isso, né, esse tipo de coisa é coisa de bruxa. E eu moro na cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. E tem várias lendas por aqui. Essas trancinhas não podem ser desfeitas, pois tem um nó na ponta. Então, se você quiser tirar da crina ali do animal, ou então de cabelos humanos, é só cortando. Mas voltando ao relato, né, agora que eu já fiz aí a ambientação, estávamos no pátio da casa, todos sentados em cadeiras de praia, tomando chimarrão,
olhando a lua, né? Aquela paz maravilhosa. E como sempre, falando de histórias assustadoras. Quando estava se aproximando ali do fim do eclipse, a filha mais nova do meu padrasto começou a olhar horrorizada para o pinheiro enorme que tem na frente da casa. E cutucou a irmã dela meio que de leve e falou: "Tu também tá vendo aquilo na árvore?" Gente, pensa numa cara de espanto quando a irmã dela disse que também estava vendo a coisa. Elas descreveram a cena como uma coisa horrível, com cabelos enormes subindo ali a árvore, porém ela subia com as unhas, sabe, com as garras. E assim, gente, eu olhei e não vi nada, mas como eu sei da fama do local, eu pedi para eles recolherem as cadeiras, assim, claro que com calma, pois iríamos entrar. Só que, gente, pensa numa galera que saiu correndo e deixaram tudo para mim arrumar e levar para dentro de casa. E pois bem, vocês pensam que acabou por aí? Não. Depois de entrar em casa, fomos para o quarto, pois dormíamos todos juntos ali, os irmãos. E eu e a irmã mais velha ficamos acalmando, né, a irmã ali e o irmão mais novo. Quando de repente começam as batidas e as sacudidas na janela. A janela é aquelas de fechar e persiana, né, por uma cordinha, sabe? E gente, pasme, além das batidas na janela, também começaram as risadas. Eu fiquei indignada, achando que, sei lá, fosse um arruaceiro. Então eu fui lá verificar pela fresta. Mas adivinha só? Não tinha ninguém. E bom, para terminar, vou apavorar vocês ainda mais. Algumas semanas depois, a minha mãe apareceu com uma tal trancinha no cabelo dela. Bom, esse foi o relato, eu espero que tenha deixado vocês levemente arrepiados. Ai, me deixou. Ai, gente, que horror, tava lá de boa vendo a lua. Então, eu acho que em algumas regiões, pela questão da trancinha e da aparência, algumas pessoas iam falar que era talvez ou a Caipora ou a Matinta Pereira. Mas assim, eu bem acredito que talvez realmente era uma bruxa por conta também da trancinha e porque, tipo assim, querendo ou não, apareceu na sua mãe. Então, assim, a sua mãe devia estar dentro de casa ou algo do tipo. E a Caipora e a Matinta Pereira, até onde eu sei, é na mata. Ela não entra assim dentro da casa. Porque tem, assim, eu posso estar enganada também, tá, gente? Mas pelo que eu me lembro de uns relatos que eu já li, ela no máximo sobe em telhado, aparece na janela, mas eu nunca recebi e nunca escutei também nenhum relato dela ou da caipora dentro da casa da pessoa. E no outro relato que a gente teve de bruxa, né, da avó, da bisavó, né, ela fez a trancinha também, e era a questão da lua, né, gente, lua de sangue, lua cheia e tal. E, gente, lendo esse relato, eu lembrei de uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo e com os meus primos, que eu vou contar aqui pra vocês. 2012, acho que é dezembro de 2012, aí vocês lembram que tava aquela coisa que o mundo ia acabar, que tinha uma data limite, pipipi, popopó, aquela coisa toda. E eu não vou lembrar agora a data que foi dada na época, mas foi no dia que falaram que o mundo ia acabar. Aí nessa época, dezembro, a gente já tava de férias. Aí eu lembro que tava eu, aí tava meus primos, né? Tipo, tava eu, minha irmã Alicia, meus primos Iago, Amanda, Yasmin e o Lorenzo. Tava nós 6. Suzana também tava nós 7. Aí nós estávamos no terraço da minha tia. Aí, tipo assim, o terraço dela já era construído e tal, mas ela tava fazendo uma segunda parte do terraço, que ele já tava, tipo assim, já tava o piso assim e tal, mas ainda tava no chão grosso, mas já tinha as paredes, né, digamos assim, do terraço, só não tinha o telhado igual o já pronto tinha. Então, nós pulávamos e ficava lá brincando, deitados assim também no alto. Aí, nesse dia, já era de noite, isso já era umas 8 e pouca da noite. Nós estávamos, o que eu lembrei foi que ela falou da cadeira de praia. A gente colocou as cadeiras de praia e quem não tinha cadeira de praia ficou deitado no chão olhando pro céu, no dia que falaram que o mundo ia acabar. Gente, quando eu tô mais puro nada, a gente viu um meteoro passando. Era literalmente um meteoro, mas assim, tipo, não tava passando perto, entendeu? Tipo, a gente viu, a gente tava olhando pro céu e a gente viu. Cara, na hora que a gente viu aquilo,
A gente saiu gritando, correndo, que o mundo tava acabando. A gente assustou todo mundo da chácara. Era só um meteoro passando. Mas, gente, tipo assim, porra, justo no dia que falaram que o mundo ia acabar. Eu tenho uns primos meus que assistem o canal, então se eles estiverem assistindo esse vídeo, eles vão lembrar. Ai, gente, foi muito engraçado. Mas, gente, aqui na hora, eu só pensei em correr, eu e a minha irmã, pra ir falar com a minha mãe, com o meu pai, que a gente amava eles. Ai, que vergonha. Ai, gente, mas, né, o meteoro passar justo nesse dia. Gente, eu sei, parece mentira, mas isso não é mentira. Isso realmente aconteceu e eu nunca vou esquecer disso. Mas, enfim, ó, um beijo, moça que enviou o relato. E pode mandar mais se tiver, tá bom? Vamos para o próximo, que se chama A Bruxa da Sapolândia. Gente, na verdade, é um caso, né? E aí eu achei muito interessante, né, que a pessoa mandou, né, enfim. E aí eu vou ler aqui pra vocês, mas é bem famoso essa história, que ela é famosa, não, é bem famosa essa história. Então vamos lá. Oi, Li, tudo bem? Meu nome é Maicon e eu sou morador daqui da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sigo você já faz um tempinho, né, aqui no seu canal do YouTube, e eu adoro dormir ouvindo os seus relatos. Hoje eu vim contar um pouco sobre uma história verídica que ocorreu aqui na década de 60, aqui na minha cidade. A Bruxa da Sapolândia. É uma lenda urbana de Campo Grande que se refere a uma mulher chamada Célia de Souza, acusada, né, de matar criança nos anos 60 para rituais de bruxaria. Na casa hoje abandonada virou ponto de reportagens e documentários sobre o caso da bruxa. É realmente uma história bem conhecida. E bom, Célia era uma senhora que morava no bairro hoje conhecida como Taquaruçu, em Campo Grande. Mas que na época esse bairro era muito alagado, né, por nascentes de rios, que assim, o bairro era praticamente um brejo a céu aberto e que acumulava muitos moradores anfíbios, os nossos sapos e pererecas. E foi por isso que o lugar, foi por conta disso que o lugar ficou conhecido como Sapolândia. Ah, que interessante. Sabe que eu sempre me perguntei por que Bruxa da Sapolândia? Gente, na minha cabeça é porque ela usava sapo no ritual. Meu Deus! A minha vida toda foi uma mentira. Gente, eu jurava, é porque eu nunca parei para escutar esse caso. Eu sei que é um caso famoso, mas caso com criança pra mim não dá. Não tem como, tipo, eu assisto caso criminal, mas com criança assim não dá. Ainda mais aqui no Brasil, que é muito perto. E então eu jurava que era com sapo, ela usava criança e sapo ao mesmo tempo, mas não. Enfim, interessante, ó, vivendo e aprendendo. Então era porque o lugar era um brejo e tinha muito sapo e perereca, legal. Bom, Célia morava nesse local e na época ela se identificava como cuidadora de crianças. Na época, ali, né, na década de 60, muitos pais de família vinham para Campo Grande em busca de emprego. E aí, muitas das vezes, eles não tinham paradeiros, né, para poder ficar. E assim, quando surgiam esses empregos em chácaras e fazendas, os pais acabavam deixando os seus filhos pequenos com uma senhora para cuidar ali dos seus filhos, enquanto iam trabalhar nos interiores ali dos campos dessa cidade. Mas muitas das vezes esses pais ficavam semanas ou até meses fora da cidade e sem ver os seus filhos. E aí, quando voltavam, Célia argumentava que as crianças ou fugiram ou acabaram adoecendo e vindo a falecer. Muitos casos passou despercebidos pelos seus pais. Mas um certo pai ficou desconfiado da história e foi investigar, né, os casos ali de tantas crianças que morrem ou haviam sumido. Sabe, assim, do nada, né, da casa dessa tal cuidadora. E aí, resumindo, em uma denúncia anônima que esse pai fez, a casa acabou caindo para essa senhora. Célia foi denunciada e a polícia ali do local foi investigar, né, a tal denúncia. E, gente, na casa dessa senhora, eles acabaram descobrindo mais de 7 corpos de crianças enterrados ali no quintal da casa.
E aí a Célia alegou que todos foram utilizados em rituais de bruxaria. No total, são mais de 20 crianças desaparecidas e, na época, somente 7 cadáveres foram encontrados. Célia foi presa e quase foi linchada pelos moradores na época por tamanha barbaridade. E nunca mais se ouviu falar da tal senhora. A casa ainda existe, porém continua abandonada e o mistério ainda perpetua sobre o local. Espero que tenham gostado do relato. É isso, um beijo, Li. E o curioso, né, que esse fato é verídico, né? Tem reportagem e tudo sobre o caso, né, que aconteceu na região. Ó, um beijo, tá? Muito obrigado. Realmente, gente, por mais, assim, às vezes a gente acha inacreditável uma atrocidade dessa acontecer, tipo, no Brasil, aqui onde a gente mora. Porque, querendo ou não, né, quando a gente assiste caso que aconteceu lá fora, é um peso. Quando acontece aqui, eu sinto que o peso ele é diferente, ele é maior, né? Bom, pelo menos para mim, quando eu assisto o caso, né? E realmente isso aconteceu, igual eu falei, eu já tinha escutado falar sobre, mas eu nunca parei para assistir por ser aí envolvendo criança. E eu até confundi a questão da Sapolândia, né? E agora eu acabei de entender, né, porquê desse nome. Mas pesquisem aí, né, para quem tiver interesse, a Bruxa da Sapolândia. Aqui no YouTube, com certeza, tem muitos vídeos sobre. E realmente aconteceu. É porque provavelmente, né, não foram muito a fundo, né? Mas o caso da Sylvia Likens, não sei como que pronuncia, é assim, parecido, né? Tipo, o pai e a mãe foram viajar a trabalho, né? Aconteceram algumas coisas, e aí a criança ficou aos cuidados de uma cuidadora, né? Aí, né, enfim, aí, né, aconteceu aí o caso. Então, era uma coisa comum, né? Antigamente, né? Os pais faziam muito isso. Como que o mundo evoluiu, né, gente? Hoje em dia, eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe faz um negócio desse. Gente, como que pode, gente? O que que passava na cabeça? Assim, gente, eu sei que é a necessidade, sabe? Então, é complicado julgar. Mas, porra. Cacete, gente, você ficar semanas sem deixar seu filho assim, semanas na casa de uma pessoa que não é nada da criança. Ai, gente, ó, me deixa indignado um trem desse. Mas enfim, vamos pro próximo relato. A bruxa que invocou um demônio. Vamos lá. Oi, Lilica, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu já tinha te enviado esse relato antes, mas ele estava... peraí... Não entendi. Eu acho que quis dizer que estava incompleto. Eu acho que foi isso. Ele estava... Porque ela botou assim, mas ele estava bem completo. Eu acredito que seja incompleto. Enfim. Porém, como eu fiquei um tempo sem acompanhar o seu canal, eu acabei perdendo. Me desculpa por isso. Mas agora eu voltei com tudo. Peraí, mas... Eu não tô entendendo. Ela já me mandou esse relato, será que eu já li? Não, eu não li esse relato aqui ainda não. Mas enfim, vamos lá. Porém, como eu fiquei um tempo sem acompanhar o canal, eu acabei perdendo. Bom, me desculpa por isso, mas agora eu voltei com tudo. Então vamos lá. Eu passei esse texto no chat só para corrigir os erros de português, mas eu juro, juro, juro que essa história é real e verídica. E é minha mesmo, tá? Sou muito sua fã, sou muito seu fã. E vamos lá contar, né? Porque senão eu fico enrolando até amanhã, parece eu falando. Então vamos lá. Peraí. Bom, então, Leandra, minha família por parte de mãe é toda do interior de Minas Gerais. Na região ali perto de Montes Claros. Eu fui passar minhas férias lá, como sempre, pois eu moro na cidade. E nos primeiros dias nada aconteceu, estava tudo bem. Até que eu e as minhas duas primas decidimos ir explorar. A gente saiu pela mata, que lá é muito fechada e fácil de se perder. Começamos a andar e nesse meio tempo achamos um rio. Quando atravessamos esse rio, a atmosfera começou a ficar estranha, mas até aí tudo bem. A gente acabou encontrando uma cabana muito antiga e muito velha, que nem parecia ter alguém morando. Só que estávamos ouvindo barulhos. Decidimos olhar pela janela que tinha ali e Lilica, quando nós olhamos para dentro, vimos uma mulher com uma cabeça de bode levantada sobre a própria cabeça.
Ela estava falando umas palavras estranhas e colocou essa cabeça de bode dentro de um círculo. Não era um pentagrama, mas a gente também não sabia o que era aquilo. Quando ela colocou, duas velas que estavam em volta se acenderam sozinhas e a mulher simplesmente começou a se contorcer. Ela saiu de perto e então vimos uma figura se materializando. Uma figura preta, alta, com cabeça de bode. Parecia muito um demônio. As unhas dele eram enormes. De repente, aquela mulher percebeu a gente ali e gritou: "Pegue-os!" O bicho começou a correr atrás da gente e ele era muito rápido. Nós três demos as mãos e começamos a correr, até que chegamos a um campo aberto. A gente percebeu que do outro lado tinha um rio, então corremos para lá. Só que era outra parte do rio, né? Uma parte ali que a gente não conhecia. Mas mesmo assim atravessamos e parecia que a criatura não conseguia passar daquele rio. Ela apontou para cada um de nós e começou a falar coisas esquisitas, como se fossem uma outra língua. E a gente, né, não ficou ali para ver o que ia se suceder, só fugiu correndo mesmo. Mas não acabou por aí não. Chegamos na casa da minha avó, correndo e chorando muito, mas nem cogitamos em contar, porque sabíamos que ninguém ia acreditar na gente. Então decidimos dormir todos no mesmo quarto e fizemos uma cabana enorme. Anoiteceu, fomos deitar e decidimos dormir mais tarde, porque ficamos assistindo a um filme. Quando entramos no quarto e deitamos, estávamos quase dormindo, até que de repente alguma coisa puxou o pé da minha prima. Ela começou a gritar, mas parecia que ninguém ouvia. A coisa começou a arrastar ela para fora, mas conseguimos segurar e puxar ela de volta. Quando olhamos, a mesma criatura estava na porta da casa, apontando para mim e para minha outra prima. A gente saiu correndo pro outro quarto e ficamos lá até amanhecer. No outro dia, assim, tudo parecia bem, nada aconteceu, até eu voltar para minha cidade. No mesmo dia, o pai de uma das minhas primas morreu misteriosamente. Só sabiam que ele foi encontrado sem vida e estava com marcas de arranhão que não deu para saber o que causou esses arranhões. E é isso, essa foi a minha história. Muito obrigada, muito obrigado por ler, Lilica, sou muito seu fã. Ó, um beijo, tá? Muito obrigado. E eu não entendi o que você quis dizer no início, mas eu não tinha lido esse relato, não. Então, assim, se você enviou e ficou um tempo sem assistir, talvez pensou que eu li e você perdeu, eu não li não, tá? É a primeira vez que eu tô lendo essa história. E, gente, que doideira, né? Então, assim, deve ter sido porque vocês viram e aí, enfim, algo meio que amaldiçoou vocês e, infelizmente, deve ter caído sobre alguma outra pessoa que foi o pai da menina. Ai, gente, que bizarro, que horror. Ai, credo. Mas é aquilo, né, gente? Ó, Minas, duvido de nada. Que Minas é... Sério, tipo, Minas tem bastante coisa sobrenatural. E bom, gente, vamos agora pro próximo relato, que se chama A Bruxa da Sala Vermelha. Vamos lá. Oi, Leandra, tudo bem com você? Bom, a história que eu irei contar hoje é minha mesmo. Meu nome é Maria, tá? Um nome fictício. E em 2022 eu tive uma depressão muito forte. Eu não conseguia comer, tomar banho, dormir e nem ver a luz do sol. E tive que trancar até a minha faculdade por conta disso. Durante esse processo, eu via e conversava com espíritos. Eles eram reais, né, entre aspas, e eu os via na minha frente. Eu comecei a ficar perturbada porque eu não aguentava mais ver essas coisas. Até que um dia eu tentei tirar a minha vida. Mas meu avô me achou e me levou para o hospital. Chegando lá, eu fui para a área vermelha e precisei fazer uma lavagem estomacal. E é agora que entra a parte estranha. Eu cheguei meio acordada, mas logo dormi. Ou pelo menos eu achava que estava dormindo. No outro dia, eu acordei com o meu avô ao meu lado, me perguntando com qual espírito eu tinha ficado possuída. Eu não estava entendendo e ele me explicou que eu havia ficado possuída e acabei revelando todos os podres e segredos das pessoas, até mesmo os piores. Só que eu não lembro de nada.
Chegaram duas enfermeiras e me perguntaram que tipo de bruxa eu era. E aí eu respondi que eu não me lembrava de nada, absolutamente nada. Uma delas me falou que havia um casal de enfermeiros tendo um caso e ninguém sabia. Mas adivinha só? Eu, entre aspas, contei. Gente, que babado. Outras enfermeiras me procuraram depois perguntando, né, se eu poderia prever a vida delas também. E aí, novamente, eu disse que eu não sabia o que tinha acontecido. E aí eu fiquei conhecida como a bruxa que revelava segredos. Bom, passei alguns dias internada e as pessoas tinham medo de chegar perto de mim. Até hoje eu não entendo o que de fato aconteceu comigo. Só sei que até hoje, quando eu preciso ir ao hospital, eu evito ir lá. Ficou com vergonha, né? Ai, gente, eu também tenho um pouco de vergonha de ir no hospital, tipo, é que eu sempre vou no mesmo hospital, né? Depois que eu tive uma crise de ansiedade, que eu comecei a gritar falando que eu tava morrendo. Ai, que vergonha. E o pior é que eu fui lá 5 vezes seguidas. Quase um mês indo toda semana no hospital. Eu fiquei com tanta vergonha. Nossa, gente, sério. E era sempre no mesmo horário. Era sempre no mesmo plantão, pegando as mesmas pessoas. Eu lembro que a última vez a enfermeira olhou pra mim e ela... Você aqui de novo? Ai, gente. Ai, eu fiquei com vergonha. Eu fico com vergonha de ir lá. Ah, teve o dia também, que foi o segundo dia da minha lipo. Eu comecei a passar mal, aí eu fui pra lá de roupão rosa. Ai, gente, que vergonha. E isso foi de dia, 3 horas da tarde. Tava assim de gente. Eu lá de cadeirinha de roda, com meu roupão rosa. Cabelo assim, ai, cabelo assim. De cinta, ai. Que cena desgraçada. Ai, gente, que horror. Sabe o que eu fiquei pensando? Tipo assim, não sei, né, como é a sua espiritualidade hoje em dia, mas tem muitas pessoas que são médiums que não trabalha a mediunidade, né, não procura desenvolver, e a pessoa começa a desenvolver transtornos psiquiátricos, né, psicológicos, assim, não sei como que fala. E às vezes ansiedade profunda, depressão, essas coisas, sabe? Às vezes pode ser que você seja uma médium que estava precisando muito desenvolver, porque alguma coisa com a espiritualidade você tem pelo fato do que você fez, entendeu? Não ligo isso a uma incorporação ruim, entendeu? Tipo, um demônio, um trem assim agarrou em você. Eu acho que não. Às vezes você de fato tem alguma linhagem aí de bruxa ou alguma entidade que quer muito trabalhar com você, só que assim, às vezes, né, na época, por você não ser desenvolvida, e acabava que você foi ficando depressiva, né? Igual eu falei, não sei como é a sua religião, como você tá hoje, mas pode, assim, ter sido uma fase que passou, às vezes a espiritualidade viu que não tava te fazendo bem né, deu uma diminuída, né? Ou não sei também se você depois procurou desenvolver, não sei. Mas, assim, só tô comentando porque é algo que eu já vi muito acontecer, né? Que às vezes a pessoa não... Porque tem gente que consegue escolher não desenvolver, mas tem muito médium que não, que enquanto ele não desenvolve, a vida não vai pra frente. Então, sei lá, talvez era o seu caso, né? Não sei. Mas, enfim, ó, um beijo, tá? Muito obrigada, bruxa. Faz aí umas previsão da minha vida. Ai, gente, pensa. Gente, eu queria ver a cara dos enfermeiros sendo expostos. Ai, gente, meu Deus. Gente, deve ter sido. Assim, você estava num momento delicado? Sim, tá? Não tô rindo disso, tá? Pelo amor de Deus, que eu já passei isso com uma pessoa próxima, de ver a pessoa ali fazendo lavagem estomacal, morre que não morre, é triste. Então, assim, não é disso que eu tô rindo, tá? Mas eu tô imaginando a cena, você apontando, vocês dois, vocês têm um caso, e todo mundo. Nossa, pior ainda se eles eram casados ou tinham namorado, namorada. Meu Deus do céu, babado. Ai, Deus, gente, deve ter sido o assunto do mês no hospital. Mas enfim, muito obrigada, eu achei divertida a sua história, apesar da tragédia, enfim. Mas enfim, muito obrigada e vamos pro próximo e último desta coletânea, que se chama A Bruxa no Interior do Rio Grande do Sul. Ô, gente, vocês estão notando, né?
Assim, não foi por querer, até porque eu separei esses relatos caindo de sono na cama. Não foi por querer. E Rio Grande do Sul, gente, eu já percebi que dependendo da região tem algumas coisas que aparecem mais. Não sei se vocês, né, já perceberam isso, mas eu já percebi. Então, ó, achamos, ó, eu já percebi tipo de Minas, do Paraná, Amazônia ali e tal. Agora, Rio Grande do Sul, eu já tô entendendo o que mais se manifesta por lá. Interessante. Por que será? Será que tem a ver com alguma coisa? É porque é o Rio Grande do Sul que tem muito imigrante, não é? Tipo. Ai, gente, eu sou péssima em geografia, mas se eu não me engano é o Rio Grande do Sul mesmo que tem muito imigrante. Então, de repente, né? Sei lá, porque bruxa, gente, eu acredito muito que venha de uma linhagem, alguma coisa assim, sabe? Então pode ser, né? Assim, enfim. Vamos pro relato. Olá, Lili, espero que esteja tudo bem com você e com os seus inscritos. E bom, o relato que eu vou contar não é meu, e sim do meu sogro que comentou comigo e eu achei interessante em compartilhar com o canal. Os nomes estão trocados e a partir de agora eu vou narrar o que ele me contou. Hoje em dia, meu sogro tem 51 anos, mas na época do ocorrido, ele ainda era um bebê, que tinha por volta dos seus 7 meses. Ou seja, esse relato foi lá por meados de 1975. A mãe do meu sogro, Dona Antônia, morava. Eu acho que eu já bem li esse relato. Mas vamos lá. A mãe do meu sogro, Dona Antônia, morava em uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Ela era dona de casa na época e cuidava ali dos afazeres ali da casa e de seu bebê, que no caso era o meu sogro. Enquanto seu marido Osvaldo trabalhava para um fazendeiro da cidade, plantando e cuidando dos animais da fazenda dele. Nessa cidade havia uma vizinha próxima da casa de Dona Antônia, que era alvo ali de boatos na comunidade. As pessoas diziam que ela mexia com magia e por isso era considerada uma bruxa, sendo assim que as pessoas falavam isso porque ela usava umas roupas pretas, um chapéuzinho preto e tinha os olhos assim meio profundos, sabe? E além disso, à noite, às vezes era possível ouvir alguns barulhos estranhos vindo da casa dela. Barulhos esses como praguejamentos e sempre em outra língua. E também se escutava cascos dentro da casa dela, tipo casco de cavalo, mas vinha de dentro da casa dela. Então, assim, devido a esses boatos, a vizinha era bem evitada pela comunidade e mantinha um comportamento fechado. Dona Antônia não acreditava, mas também não desacreditava desses boatos da vizinha. Sendo assim, ela sempre foi muito alerta, né? Assim, sempre foi muito atenta com o seu bebê e deixava sempre uma vassoura atrás da porta do quarto do bebê. Pois, como muitos sabem, o fetiche das bruxas são as crianças. E meu sogro, naquela época, ainda não havia sido batizado. Certo dia, por volta ali de umas 10 da noite, ela estava botando o meu sogro para dormir, quando de repente ele começou a chorar muito, e foi assim, do nada. Ela achou estranho, afinal ele já estava alimentado, com as fraldas limpas, e foi então que ela olha para frente em direção à porta do quarto e vê uma velha com os braços abertos indo em direção ao meu sogro para tentar levá-lo. Dona Antônia detalhou que ela usava roupas pretas, os olhos estavam vermelhos, completamente arregalados, usava um chapéu pontudo e tinha um nariz enorme. Realmente, assim, como daquelas bruxas que vemos em desenhos, sabe? E pasmem, gente, apesar dessa bruxa estar toda transformada, a mãe do meu sogro conseguiu ver bem o rosto e era a tal vizinha. Ela entrou em choque com aquela cena, não pensou duas vezes, pegou a vassoura que estava atrás da porta e começou a tocar a tal bruxa para fora. E numa dessas, ela acabou acertando o olho da bruxa, que num instante tomou a forma de um vulto, passou pela fechadura da porta, sim, pela fechadura da porta. Na manhã do dia seguinte, a mãe do meu sogro foi louca de brava na casa dessa mulher, né, que seria a tal bruxa. E pasmem, a bruxa, né, a velha, estava com o olho esquerdo inchado, bem no lugar em que Antônia teria acertado a vassoura. Dona Antônia ficou mais em choque ainda, pois já estava nítido que a tal vizinha era sim a bruxa.
Antônia ameaçou ela, mandando a mesma ir embora daquele bairro, pois se ela tentasse algo novamente contra seu filho, ela ia matá-la sem dó nem piedade. Depois disso, essa velha nunca mais foi vista ali pelas redondezas. Alguns dizem que ela já morreu. E assim, que é o que eu acredito, né, que é o mais provável, afinal isso foi há muitos anos atrás. Já outros dizem que ela ainda fica perambulando por aí. E bom, Li, esse foi o relato, né? Eu quero deixar claro aqui que eu sei que essa história, né, é muita loucura, ela é muita loucuragem mesmo, mas eu não desacredito, pois a mãe do meu sogro ainda é viva e eles dois contam essa história para a família toda e com riqueza de detalhes. O mundo sobrenatural existe, mas aí vai de cada um acreditar ou não. Espero que leia o meu relato. Um grande beijo. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E eu faço das palavras dela as minhas, né? Também acredito nessa questão do mundo ser muito, muito, muito grande. Então, enfim, né? Não tem como duvidar. Eu só tô achando muito curioso porque eu tenho uma sensação, gente, que eu já li esse relato. Se eu não li, eu escutei esse relato em outro canal, mas o e-mail tava fechado, né? Tá, eu nunca tinha abrido. Ai, ai. Esse relato tava fechado, então assim, não sei se eu já li, perdão, galerinha, e eu posso ter escutado também em outro canal, então não sei. Eu não ligo não, tá, gente? Se mandar pra outro canal, mandar pro meu, pro outro canal, eu tô nem aí. É mais porque eu fico com essa dúvida, então assim, eu não sei se eu já li, perdão, e se eu que escutei em outro canal, perdão também que eu tô fazendo confusão. Mas é isso. Gente, esses dias falando nisso, aconteceu uma situação que eu fiquei com uma raiva, mas uma raiva. Eu adoro assistir relatos, né, gente? Mas eu não gosto de assistir os meus relatos. Eu odeio a minha voz. Tipo, não dá, né, gente? Não dá. E aí eu coloquei um vídeo da Ana pra assistir, né? Aí eu tô aqui assistindo tals e tals. Aí quando do nada, um relato que eu já contei. Aí eu falei, ah, não, gente, essa história eu já sei. Essa história já sei o final. E aí, sabe aqueles vídeos que é tipo, é igual eu faço aqui, é um relato muito grande, aí faz um vídeo só com aquele relato. Gente, eu fui seca, vocês não estão entendendo. Eu tinha que fazer uma faxina na cozinha, eu fui seca naquele vídeo, eu fui assim, ai, hoje tem vídeo grande. Aí eu cliquei. Só que eu não me atentei ao título, né? Eu só vi o vídeo, eu só vi a cara da Ana, eu vi o tempo e eu percebi que era um relato só, eu já cliquei, seca, sedenta. Aí na hora que começou a história eu falei, não, não, eu já sei o final dessa história. Mas eu assisti mesmo assim. Mas eu fiquei com raiva. Eu falei, ah, não, gente. É porque é uma história muito boa. Mas eu já sabia o final, né? O plot twist da história. Mas tá bom. Eu assisti mesmo assim que eu tinha faxina pra fazer. Mas direto isso acontece. Mas assim, eu não ligo, não, entendeu, gente? Só que. Ai, eu já sei a história, né? Já sei o final. Mas ai, ai, coisas da vida. Mas enfim, gente, esse foi o último relato. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Tanto quanto eu gostei de estar aqui contando as histórias. Ó, um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo, nos próximos relatos.